Plantão urgente, porque os empresários do Pedro garantem que vão trazer uma proposta para tirar o jogador do Flamengo, principalmente depois das duras críticas feitas pelo técnico Felipe Luiz logo após a partida entre Flamengo e São Paulo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na noite deste sabadão, um plantão urgente. Eu estou aqui direto do Maracanã. Como vocês podem observar, já foi praticamente todo mundo embora. Eu, como sempre, sou um dos últimos a sair do Maracanã. Vou sair daqui agora para poder ir para minha casa, mas antes eu quero falar sobre essa informação da proposta que vai chegar ao Flamengo para tentar tirar o Pedro do Mengão. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Nós aqui estamos praticamente 24 horas por dia atentos, estamos praticamente 24 horas por dia ligado em tudo que acontece no Flamengo, e é por isso que eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento, e como eu sempre digo, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o jogo, porque o Flamengo vence o São Paulo por 2-0. É líder do Campeonato Brasileiro, vai continuar como líder. O São Paulo, que veio para a partida com um bloco muito baixo, o técnico Hernan Crespo colocou ali uma linha de 3 zagueiros, tentou segurar o ímpeto do ataque do Flamengo, que foi eficiente, pelo menos ali no segundo tempo, marcando 2 gols, um com o Luiz Araújo e outro gol com o Alacian, que saiu do banco e entrou muito bem. Logo após a partida, tinha muitos torcedores falando sobre o Alacian, e antes de eu entrar no assunto do Pedro, tinha muita gente falando sobre o Alacian ganhar oportunidades de ser jogador titular. Eu queria saber a sua opinião, você que me assiste. Você acha que o Alacian, ele tá pedindo passagem para ser um jogador titular? Você acha que o Alacian já está pronto, quem sabe até para assumir o lugar do Pedro no Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para todos nós. Também, após a partida, teve a entrevista coletiva, onde o técnico Felipe Luiz, obviamente, ele foi perguntado. Teve primeira pergunta ali da Flamengo TV, que pediu para ele fazer uma análise sobre o Jorginho e tal, a partida que o Jorginho fez hoje contra o São Paulo e como o Jorginho vem jogando pelo Flamengo. Foi a estreia do Jorginho também no Maracanã, e logo a primeira pergunta depois da Flamengo TV foi a pergunta para falar sobre a situação do Pedro, né? E aí foi perguntado a ele o que aconteceu. Uma das primeiras falas do técnico Felipe Luiz, quando ele foi falar sobre o Pedro, ele disse assim: o que aconteceu essa semana entre o Pedro e o Flamengo foi lamentável. E aí ele disse: as atitudes do Pedro nesta semana beira o ridículo, beira o ridículo. Aí o técnico Felipe Luiz, ele falou: olha, a situação é a seguinte, nós temos GPS, todos os treinos, todas as atividades que são feitas pelos jogadores, elas são monitoradas, elas são observadas, e o Felipe Luiz disse que os piores números apresentados dentre todos os atletas é o do Pedro, que o Pedro não está performando no treino, que o Pedro está fazendo corpo mole no treino, que o Pedro tem tomado atitudes lamentáveis dentro do treino, que não corre, que não se dedica. E aí o Felipe Luiz, ele já meio que deixou muito claro que conta com o Pedro, que acredita que o Pedro é um jogador diferente, que acredita que o Pedro é um jogador que pode entregar mais, pode fazer mais, pode render mais para o Flamengo, a partir do momento que ele, o Pedro, voltar a se dedicar. E o Felipe Luiz falou: não precisa me dar bom dia, não precisa falar comigo, não precisa me abraçar. O que eu preciso é que ele seja profissional e que ele volte a jogar bem, que ele volte a performar bem, que ele volte a treinar bem. Quando perguntado se o jogador vai ou não estar à disposição no jogo contra o Santos na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, Felipe Luiz foi muito claro ao dizer: vai depender da performance dele. E o Felipe Luiz também fez uma exigência que o Pedro pedisse desculpa principalmente aos jogadores, aos companheiros, pelo comportamento dele, principalmente nessa última semana de treino. Felipe falou que o Pedro ele já vinha treinando mal faz um tempo, ele já vinha não performando no treino faz um tempo, mas que essa semana foi a palavra que ele usou, beirou o ridículo os treinos do jogador, e por conta dessa péssima performance no treino foi
que ele tirou o jogador da lista dos relacionados para o jogo de hoje. Antes de eu falar sobre a saída do Pedro do Flamengo, deixa eu explicar uma coisa. O Felipe Luiz disse que não tem nada a ver com aqueles prints vazados, aquelas situações vazadas, e aí eu acho é onde que está o erro, porque eu acho que o Flamengo, na pessoa do presidente BAP, deveria chamar o Pedro, eu falei isso aqui no canal, deveria chamar o Pedro, deveria conversar com o Pedro, deveria explicar para o Pedro que confiava nele como jogador, que acreditava nele, que não queria vender ele. O presidente BAP deveria ter pedido desculpas ao Pedro pela falta de profissionalismo de um membro do departamento de futebol, de estar falando aquelas coisas, de estar desmerecendo o jogador, de estar desvalorizando e diminuindo o jogador. Primeiro ponto. Mas o erro do departamento de futebol e da presidência do Flamengo não encoberta ou não cobre o erro do Pedro, que pra mim também tá muito errado. Eu acho que o Pedro deveria pegar toda essa situação e fazer do limão a limonada. Ah, estão falando que eu não vou valer 15 milhões de euros, estão falando que eu não valho isso, estão falando isso, então eu vou treinar, eu vou me dedicar e quando eu entrar em campo eu vou fazer gol, eu vou mostrar que eu quero, eu vou mostrar que eu posso, eu vou mostrar que eu valho sim, eu vou mostrar que por muitos anos eu fui o artilheiro do Brasil e por que eu alcancei esse feito. Eu vou mostrar por que eu fui para a Copa do Mundo, por que eu joguei na seleção brasileira, eu vou mostrar. Só que o Pedro não. O Pedro decidiu meio que se entregar, começou a não treinar bem e acabou que o técnico Felipe Luiz tomou essa atitude. Agora, Felipe Luiz deixou claro que se ele pedir desculpa para o elenco, se ele pedir desculpa para os jogadores e ele continuar, e ele começar a treinar bem, começar a performar nos treinos, ele vai voltar a ter as oportunidades dele, ele vai voltar a fazer gols e ele vai, foi o que o Felipe Luiz falou, o que eu espero dele é profissionalismo. Vamos esperar para ver. Só que acabou a coletiva, o Vene falou até com os empresários do Pedro. E aí, meus amigos, abre aspas. Procurei um dos representantes do Pedro para saber quais serão os próximos passos após a coletiva do técnico Felipe Luiz criticando de maneira pesada o atacante. E a resposta foi direta. Vamos trazer uma proposta ao Flamengo e tentar uma saída. Ou seja, já está definido entre o Pedro e os seus empresários que vai chegar uma proposta para tentar tirar o jogador do Flamengo. Vai chegar uma proposta para tentar negociar uma saída do Pedro do Flamengo. Eu vou dizer aqui, Pedro, se eu fosse você, no Brasil, você não vai encontrar time nenhum que você vai ter o que você tem no Flamengo. Time nenhum. Você viu outros jogadores que saíram aí, estão esquecidos em outros times, com todo respeito aos outros times. Você não vai encontrar torcida nenhuma que vai te abraçar e te apoiar como a torcida do Flamengo. E mais uma coisa, Pedro, eu acho que você tem que botar sua cabeça no lugar e tentar dar uma volta por cima. É claro que cada um sabe onde o seu calo aperta, cada um sabe onde fica difícil para você, mas é um conselho, eu sou um pouco mais velho que você, é um conselho que eu te dou. É óbvio que você deve estar chateado, deve estar se sentindo exposto, deve estar se sentindo até humilhado, mas na minha concepção, eu acho que você deveria colocar sua cabeça no lugar e tentar dar uma volta por cima. E tentar conseguir dar uma volta por cima. Você precisa do Flamengo e o Flamengo precisa de você. Você é um atacante como poucos. Então, se eu fosse você, pegava o telefone, ligava para o Felipe Luiz e falava, Felipe, quero te pedir desculpas, vamos tentar resolver. Porque o Felipe mesmo falou na coletiva que tentou resolver várias vezes a baixa performance dele, mostrando para ele onde ele estava errando. Mostrando, você está errando aqui, mas o jogador, infelizmente, segundo o técnico Felipe Luiz, persistiu no mau comportamento e persistiu não se dedicando nos treinos. Eu quero saber a opinião de vocês, lembrando que essa entrevista coletiva completa do técnico Felipe Luiz, inclusive ele falou sobre renovação de contrato dele, falou sobre a desistência no Mickey, falou um monte de coisa também sobre o Flamengo. Toda essa entrevista completa está lá no nosso canal secundário Redação Ninho. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para você que quer assistir a entrevista coletiva completa do técnico Felipe Luiz. Vou deixar também na tela final. Por aqui, praticamente já foi todo mundo embora. Tem aquele pessoal que estava desmontando aqui as questões de transmissão. Todo mundo já vou mostrar para vocês aqui, estacionamento totalmente vazio. Ó. O pessoal já foi tudo embora, está aqui o meu carro. E a gente vai embora também agora para casa, se Deus quiser, amanhã de manhã tem vídeo no canal normal, até vou tentar apurar aí qual vai ser a proposta que vão tentar trazer pelo Pedro para tentar levar o jogador.
esperar para ver o que vai acontecer. E se você não é inscrito no canal, eu queria pedir, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, gente. Muito obrigado.